asas de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia! Hoje, terça-feira, 8 de março de 2022, nesse dia tão especial dedicado às mulheres. Feliz Dia das Mulheres! Que, a exemplo de Nossa Senhora, cada uma de vocês, mulheres, possam ser sinal da presença de Deus nesse mundo de hoje. As mulheres que muitas das vezes vivem realidades tão delicadas nesse mundo de hoje, tantas situações difíceis, mas que, ao exemplo de Maria, possam cada uma abraçar a tua cruz e ser fiel até o fim e permanecer de pé diante da cruz que é vivida por cada uma de vocês. Mas, ao mesmo tempo, quantas maravilhas, quantas belezas. Mulher que é mãe, mulher que é guerreira, mulher que é esposa, companheira, mulher que é amiga. Deus abençoe as mulheres e que Nossa Senhora, nesse dia de forma muito especial, possa envolver cada uma de vocês com muito carinho e com muito amor em todas as realidades de forma tão particular que cada uma vive. Hoje, além de colocar na presença de Deus a beleza feminina, a mulher, com toda a sua essência, eu quero também hoje pedir novamente a oração de cada um de vocês pelo meu pai, o senhor Geraldo, que hoje completa mais um ano de vida. Nesse último domingo, quando a gente esteve almoçando junto, ele disse assim: filho, eu não quero nenhum presente, eu quero vocês aqui. E claro que ele pediu também oração. E eu então aproveito aqui desse espaço para, nesse dia 8 de março, pedir a oração de vocês pela saúde do meu pai, pela vida dele, e que ele possa continuar cada vez com mais fé, com mais certeza que Deus está cuidando sempre de cada um de nós, né? De forma especial dele em todas as suas necessidades. Queridos irmãos, agradeço de coração aos quase 1.200 já inscritos no canal Palavra de Esperança. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. A todos que acompanham a mensagem pelo YouTube, muito obrigado. Quem já se inscreveu, obrigado. Quem não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilha, ativa o sininho aí das notificações para que você fique sempre antenado em tudo aquilo que nós estamos colocando aqui no canal. Repito, na próxima segunda-feira, dia 14, tem a entrevista Café com Esperança, onde nós teremos um lindo testemunho do meu querido irmão, amigo, que eu tenho um carinho, um amor imenso, Luiz Gonzaga. Ele vai partilhar da sua vida, da sua história e todas as suas realidades. Lembrando que o Café com Esperança é somente no canal do YouTube. Não tem como eu compartilhar o áudio, né, aqui, o áudio como eu compartilho a mensagem, por questão até mesmo do tempo da gravação. Então, é um conteúdo exclusivo para quem está aí no canal Palavra de Esperança. Vamos meditar hoje a palavra de 1 Coríntios 9, de 15 a 27. Gente, essa leitura, meu Deus, que coisa maravilhosa. Paulo, ele vai, aqui nesse instante, ele vai contar o porquê que ele anuncia o Evangelho. Inclusive, eu coloquei uma das frases que é própria de São Paulo. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Eu digo mesmo, João Batista, ai de você se não anunciar o Evangelho. Não é um sentido de punição, se você não anunciar o Evangelho. Não é isso não, é, meu Deus, o que seria de mim mesmo se eu não anunciasse essa verdade que um dia transformou a minha vida. Então é missão, é compromisso, é um gesto de amor se colocar à disposição de Deus para anunciar a tua palavra. Vamos meditar juntos essa linda leitura e ver aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Mas não tenho usado de nenhum desses direitos e nem escrevo isto para reclamá-los. Preferiria morrer, mas ninguém me tirará esse título de glória. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa? Em que na pregação do Evangelho anuncio gratuitamente,
sem usar do direito que esta pregação me confere. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porquanto estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Quando a gente começa a ler essa leitura, a gente pensa, mas quem obrigava Paulo a pregar o Evangelho? Paulo não era obrigado por pessoas, queridos irmãos. Paulo sentia no coração aquela necessidade de, como ele foi conquistado por Cristo, levar a tua palavra para que os outros também fossem conquistados. E essa é a atitude de todo aquele que entendeu a disposição de Deus em derramar sobre nós o seu amor, a sua misericórdia, a tua ação poderosa pela tua palavra, e a gente se sente naquela necessidade que os outros também façam a mesma experiência que nós fizemos. Como eu já disse para vocês em outras oportunidades, anunciar a palavra para mim é muito mais do que simplesmente uma obrigação, é uma honra. Por quê? Porque servir a Deus me colocar no lugar de servo, e não é no lugar de destaque, entenda bem, o servo é aquele que se coloca à disposição de todos. Só para você ter uma noção, agora com a questão do YouTube, eu gravo a mensagem com antecedência para que ela seja produzida e colocada no YouTube e disponibilizada para vocês todos os dias no mesmo horário. Meu afilhado Tiago, mas a sua esposa Marlene, com todo o cuidado, preparam a mensagem para que ela seja postada para vocês. Então eu gravo, na maioria das vezes, à noite, mas tem dia que não dá à noite. Então aí eu faço do meu momento de oração, independente do horário do dia, eu faço desse momento a minha hora de ler a palavra, meditar e encaminhar para que ela seja produzida para chegar até vocês todos os dias às 6 da manhã. Então mudou um pouco desde quando começou, mas para mim tem o mesmo significado, porque é o meu momento com Deus. Por exemplo, eu hoje estou em viagem de trabalho. O que eu fiz? Encostei meu carro em um lugar agradável, silencioso, para poder meditar a palavra, gravá-la para vocês. Ah, mas isso é peso. Não é peso não, irmão. Não é peso não. Isso é uma alegria, poder me colocar à disposição do Senhor e dizer para Ele: eis aqui o teu servo, independente do momento, do lugar, da hora, eis aqui o teu servo, eu preciso estar sempre pronto para meditar tua palavra e para levar essa palavra. Então daqui aonde eu estou, essa palavra vai irradiar e chegar a tantos corações no Brasil, fora do Brasil, porque ela tem alcançado dimensões grandiosas que eu nunca esperava na minha vida. Então, se Deus me deu esse meio para evangelizar, eu vou perder, mas não vou de jeito nenhum.
mas é nunca. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E eu peço ao Espírito Santo que visite agora o seu coração e coloque em você essa certeza dessa necessidade de fazer a vontade de Deus, de se colocar à disposição do Senhor, de anunciar a tua palavra a todos os corações, onde você estiver, que Deus te dê a graça de ser um propagador da palavra de Deus. Que você tenha a audácia, que você tenha a coragem, que você tenha o amor que é necessário, porque o que a palavra de Deus precisa, o grande impulso que ela precisa é do amor. Porque a palavra de Deus é plena, já é completa, já é poderosa demais. O que ela precisa é do coração ardendo para anunciá-la. Leia a palavra, tente entendê-la e coloca na prática da sua vida. Quantas vezes eu já disse isso aqui, nós pegamos até um gancho com São Paulo esses dias, né? Quando ele dizia, o que importa é colocar a palavra em prática. É importante, às vezes, você saber um versículo ou outro na sua mente, sim, mas decorar versículo não vai mudar nada. O que importa é colocá-lo em prática. Eu acho extraordinário quando Paulo vai dizer aqui no versículo 24 e 25, nas corridas de um estádio todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Queridos irmãos, e isso é uma grande verdade. O atleta, por exemplo, os que fazem algum tipo de maratona ou qualquer outro esporte, eles têm que ter um cuidado com a hora de dormir, com aquilo que eles comem, com o tanto de tempo que eles dedicam para o treinamento, para que eles consigam a coroa que é corruptível, que é passageira, que é deste mundo. Agora, aqueles que dedicam sua vida pelo Evangelho, têm que dedicar tempo, têm que se colocar à disposição, têm que ouvir a voz de Deus, têm que, dedicar às vezes horas que você poderia estar com sua família, dormindo, descansando, fazendo qualquer outra atividade. Não, você tem que estar exercitando o seu espiritual para você ter força de combater o bom combate e conquistar aquela coroa que é definitiva, que nós um dia receberemos no céu. Então, se nós não formos homens e mulheres que se empenham, que se dedicam, que se esforçam, vai ser difícil. Quando Paulo vai dizer aqui no versículo 26, 27, assim eu corro, mas não sem rumo certo, dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Então Paulo está dizendo assim, eu não posso perder o céu, eu não posso perder esse prêmio celeste, essa graça, essa coroa eterna, definitiva, que Deus tem reservado para mim. Eu não posso, eu tenho que me empenhar para conquistar, e além disso eu tenho que levar almas, levar vidas, levar pessoas comigo. Naquilo que eu fizer, elas também precisam fazer a experiência com Deus. E aí nós vamos observar que Paulo, você pode até pensar, mas Paulo era muito inconstante. Me fiz judeus para ganhar os judeus. Me coloquei debaixo da lei, né? Do que ele quer dizer da lei, daquilo que eram as regras da época, não no sentido da lei que cada ser humano é obrigado a cumprir, das leis deste mundo. Não, nós temos leis a ser cumpridas, mas eu acredito que ele fala muito naquele sentido das leis que os judeus tinham, das leis que eram obrigatórias naquela época, de tanta regra, tanta coisa externa para ser seguida, até mesmo no sentido da fé. E ele fala, eu fiz tudo isso para conquistar cada um daqueles aonde eu estava. Mas eu acho fantástico o versículo 22. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. Ou seja, Paulo, ele encarnava, ele tomava posse na sua vida, de acordo com o lugar que ele estava, de acordo com a realidade onde ele estava, de acordo com aquilo que ele vivia. Ele se dedicava ali para alcançar as almas que ali estivessem. Não é que Paulo tinha duas caras, não. Não é que o São Paulo ele tinha atitudes vagas. Pelo contrário, ele era instruído pelo Espírito Santo a estar no meio das pessoas e ali resgatá-las.
Eu sempre digo isso, gente. Anunciar o evangelho, pregar o evangelho dentro da igreja, onde todo mundo está me ouvindo, é fácil demais. Porque ele há o respeito, a educação, ao silêncio. E agora, pregar o evangelho no mundo onde Deus nos coloca, como é? Como é pregar com atitudes, pregar com a vida? Como é pregar com a postura como um cristão nesse mundo de hoje? Esse mundo que a todo instante coloca sempre situações para nos tentar, para nos levar a cair. Como é? Será que é fácil? Não. Por isso que Paulo vai dizer em algumas palavras que ele escreve dessa questão do combate. Porque ele compara a sua vida espiritual a um grande combate. E ele mesmo diz na carta aos Efésios, nós não combatemos, nós não brigamos, nós não lutamos contra homens de carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é nesse combate espiritual. E para o combate espiritual, armas espirituais. Olha, a quaresma é uma época de fortalecer muito as armas espirituais. E uma delas é o jejum. A outra é a oração. A outra é a caridade. E a principal, assim, incluindo tudo isso, é a conversão diária. Eu preciso ser um cristão melhor. Eu preciso ser um pai melhor, um esposo melhor. Eu preciso trabalhar a mudança constante na minha vida. E aí sim, nós vamos ali no versículo 16 ouvir novamente Paulo dizer: anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Se eu fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste minha recompensa? Em que na pregação do evangelho anuncio gratuitamente, melhor dizendo, sem usar do direito que esta pregação me confere, que é aquilo que nós dizíamos na pregação de ontem. O operário é merecedor do seu salário. É a pregação de ontem, segunda-feira. Então, queridos irmãos, que nós possamos, ouvindo essa mensagem, pensar sempre o seguinte: como está a minha vida de servo de Deus? Como está a minha vida de filho de Deus? Sabe, parece que eu ouço, eu tô aqui pregando, depois eu vou ouvir essa pregação, e eu tenho certeza que dentro de mim eu vou fazer essa reflexão. E talvez tem gente que ouve essa mensagem e não dá a devida atenção. Não é simplesmente a pregação do João, não. É a leitura. É aquilo que a palavra de Deus está nos chamando a viver. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. De que jeito? Compartilhando mensagens como essa, como tantas outras mensagens que existem por aí, positivas, mensagens boas. Onde Deus te colocar, sendo o sinal da presença de Deus, é ali que você precisa ser sinal da presença de Deus. Você precisa se colocar no seu local de trabalho com postura de quem ama a Deus. Gente, não estou dizendo que você tem que abrir a Bíblia e começar a pregar ali no meio de todo mundo, não. Porque isso talvez você não vai ter condição de fazer. Mas nas suas atitudes, nas palavras que você diz, na sua postura, na sua integridade, no seu jeito justo de ser. Gente, eu tenho recebido tantos testemunhos de pessoas que estão tomando posturas tão bonitas depois de algumas palavras que São Paulo nos traz aqui. E eu estou ficando tão feliz, sabe? Coisas que às vezes parecia ser tão simples. Eu tenho testemunho até de sacerdotes. Quanta humildade desses sacerdotes ouvir um servo tão pequeno como eu, ainda ter a liberdade de partilhar aquilo que você falou, me ajudou. Meu Deus, Senhor, eis aqui o meu nada, faz tudo o que o Senhor quiser. Eu sou pequeno demais, eu não tenho nada a oferecer. Nada, a não ser o meu sim, o meu amor e a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Como São Paulo que se doa por inteiro para o anúncio do Evangelho, para o anúncio da palavra, para o anúncio de Cristo, eu me coloco à sua disposição. Amados irmãos, e convido você a dizer o mesmo para o Senhor agora. Senhor, eu me coloco à sua disposição para anunciar a palavra, para chegar aos corações, para que as almas se convertam, para que o teu povo seja transformado. E onde o Senhor me colocar, que eu seja luz, porque esse é o teu chamado. Tu és o grande sol,
mas eu sou chamado a refletir a tua luz por onde eu passar. Tu és o sol nascente. Reflete sobre mim a tua luz, para que eu ilumine tantas almas que ainda estão na escuridão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, boa terça-feira. Mais uma vez, feliz Dia das Mulheres. Meu pai amado, te amo muito, o senhor sabe disso. Feliz aniversário. Mais uma vez, a oração de todos pelo senhor Geraldo, meu pai, que hoje completa mais um ano de vida. Tenham todos uma excelente semana. Sede santos como Deus é santo, e até amanhã com a graça de Deus. Pois só tu